Eu fiquei curioso, viu, Marcos? É o seguinte, obviamente, isso aí fala por si própria a magnitude da Biblioteca do Vaticano e as fontes na Itália. Agora eu te pergunto assim, a língua básica, além da, digamos assim, da questão técnica, é o latim, né? Uhum, E exatamente, o isso, latim. então, tu encontra, digamos assim, como é que tu fontes de pesquisa fora da Itália, Alemanha, por exemplo, ou Inglaterra, como é que tu tens assim, o que tu me diz a respeito dessas fontes assim? Perfeito. Bom, hoje em dia, eu diria assim, a maior parte do arquivo, né, de manuscritos relativos à Idade Média, digamos assim, à escolástica da Alta Idade Média, está na Alemanha, em Oxford, na Inglaterra, né, porque em Cambridge também há muitas coisas, e na França, na Biblioteca Nacional da França, né, de França. Esses três países são protagonistas do maior número de manuscritos que nós temos do período medieval, né? Mas no que diz respeito ao período pós-medieval, chamemos assim, a escolástica, a segunda escolástica, ou escolástica ibero-americana, a maior parte dos arquivos está em dois lugares: na Biblioteca Vaticana e naquele arquivo que era, à época, digamos assim, dos inícios da Companhia de Jesus, o maior colégio da Companhia de Jesus por pelo menos 2 séculos, que era o Colégio Romano, onde hoje é a Pontifícia Universidade Gregoriana. E esses manuscritos estão no arquivo histórico da Pontifícia Universidade Gregoriana. Então nós poderíamos dizer assim, onde é que está concentrada a maior produção intelectual dos jesuítas? A maior produção intelectual dos jesuítas, que corresponde justamente a esse período da escolástica do Barroco, né, estão na Biblioteca Vaticana e no arquivo histórico do Colégio Romano, que é o arquivo histórico da Gregoriana, né? E esse foi o principal motivo que me levou a fazer o pós-doc na Gregoriana. Porque eu queria justamente, claro, além da parceria com o meu orientador e tal, o professor João Vilachan, que é uma pessoa extraordinária, um grande mestre, um grande professor, o qual eu já era muito admirador há muitos anos, e me tornei mais admirador ainda estando com ele quase todos os dias, né? Nessa temporada em que lá passei. Mas, do ponto de vista de pesquisa, propriamente falando, o que me levou à Gregoriana foi justamente isso, que ali é o berço dos manuscritos daquilo que foi produzido no Colégio Romano. Tá? Lugar onde deram aulas muitas personalidades. Tá? Francisco de Toledo, Benito Pereira, tá? Que foi um grande físico, grande pensador da física. Tá? Francisco de Toledo, que foi um dos maiores lógicos do período, né, do século XVI. Pedro da Fonseca, grande pensador, grande metafísico, o Aristóteles português. Até vou fazer uma palhinha aqui, uma observação. Estamos agora fazendo a tradução das instituições dialéticas do Pedro Fonseca, Institutionum Dialecticarum Libriotto, né? As instituições dialéticas separadas em 8 livros do Pedro da Fonseca, que serão publicados aqui no Brasil, nesse ano, do qual eu terei a honra de ser o apresentador da obra. Estou fazendo a apresentação das instituições dialéticas do Pedro Fonseca, que é o considerado o Aristóteles português. Pedro Fonseca foi professor no Colégio Romano. E no Colégio Romano também muitas personalidades mais famosas foram docentes e professores ali. Como é o caso, por exemplo, do Francisco Soares. Francisco Soares foi no Colégio Romano, ao tempo que esteve em Roma. Então, é um lugar onde nós temos manuscritos dos alunos desses autores. Tá? Por exemplo, eu tive em mãos, só assim, a título de exemplo, né? Eu tive em mãos, na época, quando estava lá, o manuscrito original do cardeal Roberto Bellarmino, São Roberto Bellarmino, para a Igreja Católica, né? Das aulas de dialética que ele teve do Francisco de Toledo. Manuscritos originais. Né? Então, isso é um tesouro que precisa sair de lá e vir a público. Né? Só que precisa de gente para fazer isso. E eu também propondo a fazer um trabalho que eu sei que é inesgotável.
nunca vou acabar. Mas se puder fazer um pouquinho, é isso aí, valeu. É um trabalho que tem que ser continuado depois. Isso é academia, né, Marcos? Isso é academia. Cada um vai botando um tijolinho nessa obra toda. Hein? Claro. Vai botando um pouquinho, né? É assim. Viu, Marcos? Quando eu conversei contigo no ano passado e também quando eu participava das aulas na PUC, lá no doutorado com o professor Roberto Pitt, eu sempre admirei o trabalho de vocês, porque eu acho que, assim, isso que eu falei para ti já, essa possibilidade de pegar esse tesouro que tu fala, que está lá ao mesmo tempo guardado, mas não está sendo divulgado nem estudado, e colocar isso no nosso idioma moderno, né, e transformar isso, tornar isso acessível para que a gente tenha acesso. Na verdade, eu, quando considero que eu vou ler um original, já pego um trabalho que foi mastigado por uma pessoa que nem você, que nem o professor Roberto, né, que foram lá, garimparam esses tesouros e apresentam para nós, né? Então é algo assim, ó, fundamental, né? É a leitura, assim, é o trabalho primário mesmo da academia, né? E a partir daí, certamente, vai dar um impulso para a difusão da escolástica e desse período de história que não é tão estudado. Exatamente. Né? Eu acho maravilhoso esse trabalho. Muito obrigado. E me diz uma coisa. A questão das fontes, né? É tão difícil tu chegar nas fontes, quer dizer, então, puxa vida, isso é uma bênção, isso, alguém ir lá para dentro da Biblioteca do Vaticano e ter acesso direto e trazer para nós, no Brasil. Nós vivemos numa periferia cultural, pela distância, pela situação toda histórica do Brasil. É muito difícil, não é fácil pesquisar no Brasil. Então, quando as pessoas... eu realmente, o que eu digo, é uma bênção, uma pessoa, né, que nem tu, Marcos, que vá lá e traga diretamente dessas fontes, né, para os brasileiros. É espetacular.